Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Bom é louvar ao Senhor, né? E render graças ao teu santo nome. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e louvar o nome dele. Esse é o nosso desejo, cada um de nós louvar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque nos ajudou a chegar até aqui na sua casa, junto com os teus servos, ó grandioso Deus, e cumprir com o desejo que há em nossos corações. Venha tentar, grandioso Deus, em cada coração, sonda-nos, ó Deus, e nos dê um caminho reto diante de Ti, e que a Tua palavra venha a frutificar em cada coração, Pai, e que da forma que nós entramos, Pai, nós possamos sair daqui cheio da Tua graça. Esteja abençoando cada lar, cada família, abençoando, grandioso Pai, os louvores, as orações, a Tua mensagem, grandioso Deus, colocou no coração do Teu servo. Venha, grandioso Deus, falar a cada coração e ter mudança de vida em cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Nós vamos cantar Egito. Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia.
bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
sentar, irmãos. Eu vou passar a palavra para a Cristina, que vai oficialmente começar a campanha do Novembro Azul e vai ter também algumas informações a passar para a igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Hoje começamos nosso Novembro Azul, para você ver, tem muita gente de azul. Os meninos são belos aqui, ó, de azul. E lembrando que é o mês, não só esse mês, né, porque às vezes não dá tempo, mas não deixar de cuidar da saúde de vocês. Eu achei muito bonitinho que a Thaís fez um logozinho, um tag, para me colocar numa coisinha para vocês, e ela botou uma frase que eu nunca tinha assim colocado e pensado: homem também se cuida. Muito obrigada, Thaís. E realmente, os meninos aqui, eles têm se cuidado realmente. Todos falam assim: ó, irmã, eu já fiz meu exame. Isso, irmãos, façam, se cuidem, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar da nossa saúde. E lembra, nós vamos estar, tá? Não fiquem preocupados de vir todo domingo de azul, não. A gente pede para vir no primeiro dia, que é para fazer assim, os meninos ficam tão felizes. Hoje eu falei assim, estava tudo rosa. Aí eu falei assim: vamos deixar para domingo que vem. Acho tão bonito o esforço deles, subiram ali, botaram faixa, prepararam tudo. Eu acho isso muito bonito, é muito legal. E detalhe que é para o nosso bem-estar mesmo. E então, no período do mês de novembro, a gente vai ter algumas surpresas, novidades para vocês. E vou pedir aos irmãos e às irmãs, no último dia, vem de azulzinho, vamos apoiar, fica tão bonito. Depois fazer uma foto para a gente guardar. Quando for lá na frente, a gente vê. Irmãos, por incrível que pareça, de vez em quando chega um irmão e fala assim para mim: irmã, eu fui fazer um exame, tive um probleminha, mas eu estou me cuidando. Eu ouvi falar que são poucas igrejas que fazem Novembro Azul, sabia? Já me falaram: nossa, sua igreja faz, que legal. Então vamos apoiar, vamos abençoar nossos esposos. E também lembrando, no próximo domingo é o almoço. Algumas pessoas já doaram. Se você não fez a sua doação, faça. Me procure, eu estou com um papelzinho ali, está faltando algumas coisas. Preciso que traga até quarta-feira, porque a irmã Naí sábado está cedinha ali, nas panelinhas ali, incrementando o nosso almoço de domingo. Me procure, está faltando algumas coisas para domingo. Se você não puder comprar, quiser doar em dinheirinho, a gente vai e compra o que está faltando. Combinado? Obrigada, Deus abençoe. Nós queremos, enquanto o irmão Carlinhos se aproxima, vai estar nos trazendo uma música especial, agradecer a presença daqueles que nos visitam, a Tereza, né, que tem vindo direto no nosso culto, lá no culto da casa do nosso irmão Luiz, a mãezinha do nosso irmão Zé, que está aqui sempre com a gente também. Muito obrigado pela presença. Nós temos também aqui, né, o grupo aqui que está nos visitando, né, o Paulo e a Marisa, que já esteve aqui outras vezes, a irmã Iaponisa, a Amanda, a Rayane, que também estão juntos também. Quem é a Amanda e quem é a Rayane mesmo? Amanda e a Rayane, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente nessa noite. Eu acho que além não tem mais ninguém, irmão Luiz lá atrás, Carlos e Dinéia, a gente nem apresenta mais como visitantes, que estão sempre aqui com a gente, né? Então a gente não tem mais eles como visitantes, mas como irmãos que têm sustentado o nosso trabalho aqui, vindo no culto, né? Mas a gente agradece também o irmão Carlos e a irmã Dinéia. Então nós vamos estar ouvindo agora uma apresentação de uma música especial com o nosso irmão Carlinhos. Ele sempre gosta de cantar com a congregação. Então os irmãos que quiserem acompanhar ele junto também, ele vai ficar feliz. Fazer todos os dias, toda hora da nossa vida, louvar o nosso Deus, para que nós sejamos mais e mais abençoados por Ele, não é, irmão?
A gente em casa louva a Deus, a gente ora em casa, mas como é bom nós tudo junto. Fica melhor para nós, né? Nós hoje vamos cantar um hino de tudo que está preparado para nós hoje. Essa mesa preparada, né, irmão? Que Jesus preparou para nós, para participar do seu corpo e do seu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Então é um dia especial para nós, né? Para louvar o Senhor e agradecer a Ele e nós poder estar aqui na Tua presença. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestes almanar que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma, vem ceiar, todos juntos, vem ceiar, mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar, os discípulos a voltar, sem o peixes apanhar, mas Jesus manda outra vez partir. Ao tornais a praia então, vem no fogo o peixe e pão. É Jesus que nos convida, ceia vir. Vem ceiar, vem ceiar, mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber o seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá se dar na santa luz. Vem ceiar, mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Passaram o nosso momento de oração. Vamos dar ao pastor Aloysio para vir aqui à frente, estará dirigindo esse momento de oração. Convidar os irmãos que querem também trazer em seus corações um pedido ou um agradecimento para ficar aqui do lado do nosso pastor. Nós estaremos lendo a nossa coluna de oração enquanto os irmãos estiverem se aproximando aqui desse momento de oração. Nós temos a igreja, famílias, a nossa igreja, famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, a Neide, irmã da Cristina,
Sebastião Aguiar, Carmen, Deusi Francisca, Irene, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, José Quintanilha, Carlinhos Mendes, Wilson Jorge, Marcelo, o Marcelo, irmãos, vamos orar assim com muito carinho pelo Marcelo. Ele é filho do nosso irmão Luiz e da irmã Marinalva, e ele está sofrendo assim, ele está travando uma luta muito grande com um acidente que ele sofreu, caindo do muro da casa dele. Ele já operou pela segunda vez, e agora parece que ele vai ter que sofrer outra intervenção cirúrgica. Vamos clamar a Deus, levem com carinho o nome de todos esses irmãos, é claro, mas nos lembrando assim, com mais, vamos dizer assim, intensidade do Marcelo. Ele precisa muito das nossas orações. Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, André, Dalva, Renata, nos grupos de estudo, nosso bairro, em São José do Embaçaí, Maricá e autoridades, e não nos esquecendo dessas guerras que estão acontecendo pelo mundo, para que Deus possa estar trazendo a paz e tenha misericórdia de todos aqueles povos que estão sofrendo com estas guerras. E também chegou o nome também da nossa irmã Maria Elita, parece que ela tomou um tombo, se acidentou também. Vamos estar orando pela irmã Maria Elita. Pastor. Oremos, irmãos. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, primeiro pelo dia que o Senhor está nos dando, por estarmos, ó Deus, na Tua presença, num momento como esse. Pedimos, ó Deus, pela coluna de oração que ora foi lida. Tu conheces, ó Deus, todos os problemas ali, todas as necessidades, e ninguém melhor do que o Senhor para atender esses pedidos. Senhor, há pessoas que estão aqui na frente, que vieram para Te agradecer, estão em seu coração, ó Deus, louvando a Ti pelo que o Senhor tem feito em suas vidas. Mas há aqueles também, ó Deus, que estão colocando diante do Teu altar um pedido em especial. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor abençoe cada pedido feito aqui, que abençoe, ó Deus, esse pedido especial que o pastor fez em favor do irmão Marcelo, que o Senhor seja com ele, abençoe, Senhor, ali no leito, que ele possa se recuperar e logo estar de volta à sua casa. Abençoe, Senhor, também essa senhora que agora foi mencionada, para que ela seja assistida, Senhor, que o Espírito Santo esteja abençoando onde ela estiver. Pedimos, nosso Deus, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelas autoridades. E ainda nos lembramos, ó Deus, nesse momento, das guerras que têm acontecido. Notícias de guerra têm chegado ao nosso ouvido. Mas sabemos, Senhor, que muitos ali estão sofrendo, vários estão enlutados, muitas crianças, ó Deus. Tudo isso é mister que aconteça. Nós tão somente, Senhor, podemos Te suplicar que tudo isso seja minimizado, que o sofrimento, ó Deus, seja de alguma maneira, Senhor, menor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe as autoridades, os líderes mundiais, que haja sabedoria entre eles para resolver essas questões. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque podemos estar na Tua presença. Continua conosco, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Antes um pouco do irmão Mozaniel, ele continuar com a direção do culto, eu quero convidar aqueles irmãos que ainda não fazem parte de algum grupo de estudo. Nós temos grupos de estudos reunidos toda terça-feira, e nessa terça-feira nós vamos estar refletindo sobre o tema você tem fome de quê? E nesse tempo a gente vai ver que a gente precisa de ter fome de Deus, e nós vamos estar refletindo sobre esse tema. E olha, tem sido reuniões muito agradáveis, todos os grupos eles têm
nos passado, né, que tem sido muito agradáveis todas as reuniões. A minha reunião lá em casa também tem sido maravilhosa. Deus tem acrescentado mais pessoas, e que você, que é membro da nossa igreja, participe de um grupo de estudo. Você vai ver como isso vai trazer crescimento espiritual na sua vida, como isso vai fortalecer sua vida, a vida da sua família, a vida da igreja. Também vamos dar, irmãos, também atenção ao nosso culto de quarta-feira. É um culto muito necessário para a saúde espiritual da igreja. Quando eu falo saúde espiritual da igreja, é principalmente de cada irmão individualmente. Nós, se estivermos saudáveis, se formos crentes saudáveis, nós vamos ter condição de cuidar de nós e ainda cuidar de outras pessoas. Você quer cuidar de alguém? Então se fortaleça no estudo, se fortaleça na comunhão, se fortaleça na oração. E a igreja, ela está com algumas atividades durante a semana, que você possa buscar essas atividades. Nossa escola bíblica dominical tem sido muito boa também, os estudos têm acrescentado muito à nossa vida espiritual. Então, faça um esforço de estar presente nesses horários de culto. Isso vai ser muito importante para a tua vida espiritual e para a saúde espiritual sua e da sua família também. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dedique ao Senhor todos os seus bens. Vamos colocar de pé e continuar louvando ao Senhor. As palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E vamos ler o texto que está em João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Da Nova Tradução Linguagem de hoje. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele, e não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Ajuda o teu servo na reflexão dela. Senhor, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para receber a tua palavra também. Aplica a tua palavra em cada coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava procurando na Bíblia o primeiro sacrifício, quem teve que morrer primeiro, a gente vai lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, e a gente vê Deus tendo que usar peles de animais para tapar a nudez do homem. Logo assim que o homem pecou e ele viu que estava nu, ficou envergonhado, e um animal teve que morrer para que essa nudez fosse coberta. E logo depois vem alguém que sente deseja em seu coração de oferecer um sacrifício. E quem foi essa pessoa? Abel, né? E lá no livro de Gênesis diz: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. O primeiro sacrifício oferecido pelo homem foi o sacrifício oferecido por Abel. E depois disso, vários sacrifícios eles foram depositados como oferta a Deus. E aí João, em seu livro, falando sobre Jesus, ensinando a respeito do Cristo, ele cita esse homem que foi tão importante no início do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio para preparar o caminho do Senhor e apontar o Cristo. É interessante que ele usa a palavra Cordeiro de Deus. O significado Cordeiro de Deus tem o significado de sacrifício. Esse aí é aquele que vai ser sacrificado. Mas esse sacrifício seria um sacrifício totalmente diferente de todos os outros. Enquanto o homem, ele providencia o sacrifício desde o período de Abel, Deus, ele precisaria também reservar um sacrifício
para que esse sacrifício fosse o sacrifício perfeito e definitivo. E ele só poderia ser providenciado por Deus. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria que os irmãos guardassem em seus corações. O Cordeiro de Deus é o sacrifício perfeito e definitivo providenciado por Deus. Por mais que o sacrifício de Abel foi agradável a Deus, por mais que vários sacrifícios foram oferecidos a Deus, por exemplo, a gente vê no livro de Reis, vários reis, quando eles iam comemorar uma festa, principalmente a festa da Páscoa, eles sacrificavam multidões de ovelhas, multidões de bois, vários animais em sacrifício, mas nenhum desses sacrifícios teve a representação do próprio sacrifício providenciado por Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, versículos 27 e 28, diz assim, na Nova Tradução Linguagem de hoje: cada pessoa tem de morrer uma só vez, uma vez só, e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Não foi um animal que Deus providenciou, mas foi o seu próprio Filho. E Cristo, quando veio ao mundo, sabia exatamente qual seria o seu ministério, qual seria o seu propósito. De tudo que aconteceu na vida de Jesus Cristo, por exemplo, tem várias pessoas que gostam muito de ler sobre a vida de Jesus Cristo, ler sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, até de aplicar em suas vidas esse ensinamento. Mas isso é o principal. Jesus Cristo veio com essa apenas a função de mestre? Não, ele veio com a função principal de ser o Cristo, aquele que seria sacrificado, o ungido de Deus para o sacrifício perfeito. Então não adianta nós termos apenas em Cristo o parâmetro do ensinamento dele para a nossa vida. Não adianta ter o exemplo dele para a nossa vida, se ele não for o Cristo, o sacrifício para a nossa vida. Se eu não entender isso, que o principal da vinda de Jesus Cristo foi a cruz que ele carregou por nós, foi a cruz na qual ele foi crucificado, foi a cruz que ele entregou a sua vida por nós, que a própria morte não conseguiria vencê-lo se ele não tivesse se entregado à morte. A morte não teria como prevalecer sobre ele, mas ele se entregou na cruz por nós. Então, esse sacrifício definitivo, esse sacrifício perfeito, estava sendo apontado por João Batista naquele momento. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas acham que pagando uma penitência, entregando uma ajuda aos pobres, tendo uma vida de bondade, fazendo obras, eles vão conseguir ser salvos. Não há salvação se você não entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você não olhar junto com João Batista e ver em Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque sem esse sacrifício, sem entender esse sacrifício de Jesus Cristo por mim, não vai haver salvação. E quando ele aponta para Jesus Cristo, ele apontava para aquilo que tira o pecado. Olha, muitas pessoas
não entendem essa questão de pecado, e muitos, eles dizem o seguinte: muitas pessoas que eu já falei de Cristo, eles têm a seguinte informação: mas eu fui batizado. E sabe que em muitas igrejas, o batismo, por não haver ali um estudo, um preparo, várias pessoas acham que por terem passado pelas águas batismais, eles acham que ali eles foram lavados pelos seus pecados, e não tem isso a representação do batismo. A Bíblia não ensina dessa forma. Aquilo que pode lavar os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não um cerimonial, não uma representação, que o batismo é uma representação. Você se torna crente em Cristo Jesus e ali você faz uma representação na hora do batismo, mas ali não há lavagem de pecados. Mas quantas pessoas entendem dessa forma? Quantas pessoas acham que pagando uma penitência? Não, só no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito apontado por João Batista. Em segundo lugar, Paulo, ele faz um ensinamento também à igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, e ele escreve aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 5, versículo 7. 1 aos Coríntios 5, 7. Nova tradução, linguagem de hoje. Joguem fora o fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão uma massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora é que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Irmãos, todas as vezes que era comemorado a Páscoa pelos judeus, eles sabiam que aquilo tinha um significado muito importante para eles. E o significado mais importante da Páscoa era a libertação. Era também a misericórdia de Deus com relação ao povo de Israel. Porque na primeira Páscoa, se a gente for lembrar, o termo Páscoa significa passar por cima. Esse termo Páscoa tem esse significado, passar por cima. Porque no dia da Páscoa, no dia em que foi comemorada a primeira Páscoa foi comemorada com detalhes, no qual tinha uma planta chamada hisopo, ela era mergulhada no sangue do cordeiro, e nos umbrais das portas e nas janelas ali era colocado o sangue do cordeiro. E o que definia o juízo de Deus sobre um lugar era se naquelas portas estavam o sangue do cordeiro ou se não estavam. Se por um acaso o anjo da destruição, que ceifou os primogênitos naquela ocasião, ele também passasse pelo arraial de Israel e não encontrasse o sangue do cordeiro nas portas, aquele primogênito iria morrer. O juízo de Deus ia entrar dentro daquela casa. Então até os israelitas tinham que fazer isso, porque o que definia a questão da justiça de Deus, se ela ia ser exercida sobre aquele primogênito, sobre aquela família, se a morte iria alcançar aquela família, era o sangue do cordeiro ou se não houvesse o sangue do cordeiro. E aqui Paulo está dizendo para a igreja: hoje nós temos um cordeiro pascal que nos isenta do juízo de Deus, que nos protege do juízo
de Deus, Ele é Cristo. A Páscoa já está pronta, não precisaria mais de sacrifício, não há mais sacrifícios, e é uma celebração constante, porque a Páscoa está sempre em nossa vida, que a Páscoa é Cristo, e Ele habita em nós, e isso acaba nos protegendo daquilo que poderia ser a ira de Deus sobre os nossos pecados. A Bíblia deixa isso bem claro, que Deus não quer se irar contra nenhum ser humano, não. Deus é amor. Deus, Ele ama a todos. Ele ofereceu o seu Filho na cruz para que todos crescem em seu Filho, mas é uma opção. O ser humano, ele aceita ou não esse sacrifício pascal, e Jesus Cristo é a nossa Páscoa, nos livra dos juízos de Deus, mas também nos mostra também um caminho de libertação. Quando aquele povo comemorava a Páscoa, eles lembravam que um dia eles eram escravos no Egito, e a gente cantou essa música, eles eram escravos no Egito, e o Egito tem um tipo de mundo, né? Ele significa o mundo. Um dia também fomos escravos do mundo, fomos escravos do Egito, mas fomos libertos pelo Cordeiro Pascal, oferecido pelo próprio Deus. Então hoje nós podemos dizer que somos livres, porque Cristo nos libertou. Então, se há uma pessoa que ainda não reconhece o sacrifício do Cordeiro Pascal, que traz a liberdade, nós ainda continuamos num caminho de escravidão, numa vida de escravidão, permanecemos escravos do pecado, e o Cordeiro Pascal veio para libertar o ser humano da escravidão que já acontecia naquele tempo, escravidão que ainda permanece sobre a humanidade, a não ser que o Cordeiro Pascal, ele seja reconhecido em nossos corações, para nos libertar, livres do pecado, livres do mal, livres do diabo. Essa liberdade só pode ser alcançada no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em terceiro lugar, o Cordeiro de Deus que sofreu e deu a sua vida por nós. João Batista, com certeza, conhecia as Escrituras. Com certeza ele sabia, quando ele falou do Cordeiro, ele sabia quem seria o Cristo. Quando ele aponta para o Cristo, ele aponta para o Cristo do Isaías 53. Que era o Cristo que ele faria o seu ministério. Ele sararia as feridas, ele curaria os enfermos, ele perdoaria os pecados, ele libertaria as pessoas de espíritos demoníacos, ele teria autoridade sobre a natureza, ele ensinaria os caminhos do Senhor, ele faria os sinais que só poderiam ser feitos pelo próprio Cristo, mas era alguém reservado para sofrer e entregar a sua vida, onde ele aponta para o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que ele vai sofrer, ele vai morrer. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ele sofreu por quê? Ele sofreu por você. Ele morreu por quê? Ele morreu por você. E é por isso que ele aponta para esse Cordeiro, para que nós entendamos que aquele sacrifício feito na cruz foi por mim. Quando eu entendo que o Cordeiro de Deus veio ao mundo e aquele sacrifício que ele fez me livrou da morte, me trazendo vida, que foi o sacrifício do sofrimento que ele pagou na cruz
para que eu não sofresse. Porque olha, quando nós aceitamos a Cristo e o seu sacrifício, acredito eu que eu tenho sido liberto de muitos sofrimentos nesse mundo. E os irmãos também creem nisso, não creem? Você está sendo poupado de muitos sofrimentos, que se não fosse o Cordeiro de Deus na sua vida, já nesse mundo você iria passar por alguns sofrimentos na sua vida, mas Deus tem te poupado até nessa vida. Mas o maior de todos os sofrimentos, Ele já nos libertou, que é do poder da morte e do poder do inferno. Olha, o sofrimento é aqui no mundo, que eu vejo que muitas pessoas passam por sofrimento nesse mundo, porque ainda não entenderam que o Cordeiro de Deus veio e sofreu para que elas não passassem pelos sofrimentos que passam nesse mundo. Podiam estar isentas de muitas coisas que passam nesse mundo, podiam estar não tão preocupadas com a morte, porque tem pessoas que ficam extremamente preocupadas com a morte, ficam horrorizadas. Quando chega o momento da morte, há um desespero. Mas agora quem olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe que nele eu vou ser poupado de muitos sofrimentos, e eu também não vou sofrer na minha eternidade. Eu vou viver no gozo espiritual de Deus. Esse é o maior de todos os benefícios, aquilo que está me reservado para a eternidade. Se eu não olhar para o Cordeiro de Deus, estarei passando uma eternidade em sofrimento. Muitas pessoas acham que o inferno não existe, é coisa criada pela mente humana. Não, Jesus Cristo não falou isso não. O próprio Jesus Cristo falou que é onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus Cristo não mentiria, jamais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Ele mesmo. Ele falaria de uma coisa que não existe. Preste atenção, você que está vendo esse culto pela internet, aqueles que te iludem dizendo que o inferno é aqui. A palavra inferno é uma palavra tão ruim, né? Se a gente for parar para pensar. Um dia desse eu cheguei no trabalho. Logo assim que eu cheguei, uma pessoa estava em dificuldade em mexer numa situação lá. E eu, quando estava entrando, ela sabia que eu era funcionário ali da empresa, e ela falou assim: que inferno! Acabou com o meu dia, logo de cara, meu dia de trabalho. Ela falou: que inferno! Essas pessoas acham que o inferno é uma coisa que dá errado aqui, outra ali. O inferno é o que nós vivemos nesse mundo. O inferno é aquilo que vai acontecer na eternidade, que vai ser acompanhado de sofrimento, que vai ser acompanhada de morte eterna. Mas o Cordeiro de Deus veio para nos libertar, sofrer por nós e nos dar a vida e a vida eterna. O Cordeiro de Deus é aquele que quebra o selo e tem o livro da vida. O livro de Apocalipse é onde fala mais do Cordeiro de Deus, sabia? O livro do Apocalipse é o que fala mais do Cordeiro de Deus. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse, às vezes a gente fica assustado. João ficou assustado. João, o discípulo que escreveu sobre esse fato de João Batista. Ele, quando estava tendo a sua visão lá do livro de Patmos, onde chegou o momento de quebrar os selos, olha o que acontece aqui. Vamos ler isso aqui, eu já estou terminando. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 até 5, e depois o versículo 9. Capítulo 5, 1 ao 5 e depois o 9.
Os irmãos acompanhem aqui, os irmãos vão estar botando lá. Preste atenção no que o Cordeiro de Deus tem em suas mãos. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Olha o que João fala: eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Versículo 9. Eles cantavam esta nova canção. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, quando ele quebrar os selos, está chegando o final de todas as coisas. Só ele que tem esse poder, o Cordeiro de Deus. Ele tem o poder para quebrar os selos e ele tem também o livro da vida em suas mãos. Apocalipse 20, de 11 a 15. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que lá tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram julgados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu livro, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Quem vai estar lendo esse livro é o Cordeiro de Deus. E eu pergunto a cada um que está aqui nessa noite, aonde o seu nome está escrito? Como vai ser lido o seu nome para a eternidade? Eu quero que o meu nome seja lido pelo Cordeiro de Deus no livro da vida. Como eu posso escrever o meu nome no livro da vida? Eu não posso. Só o Cordeiro é que pode. Só Ele que tem essa autoridade. Esse livro é dele. Esse livro está em suas mãos. Mas eu só consigo que o meu nome seja escrito por Ele quando eu reconheço que Ele morreu na cruz para me salvar. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Ore, irmãos. Ore por um parente seu. Ore por um amigo. Ore por alguém que está aqui nessa noite.
que ainda não olhou para o Cordeiro de Deus e ainda não o reconheceu como Cordeiro sacrificado por mim. Nós temos que reconhecer isso, porque sem esse reconhecimento, Cristo morreu por muitos, mas não morreu por mim. A Bíblia diz que Ele morreu por muitos, Ele não morreu por todos. Muitos por quê? Porque muitos vão aceitá-lo como o Cordeiro de Deus oferecido por eles, mas outros rejeitarão a Cristo como seu Salvador. E você? Você já declarou a Deus que você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Você já confessou a sua fé? Você já se entregou a Cristo como Senhor da sua vida? Se você ainda não tomou uma decisão, ore ao Senhor agora e tome essa decisão. Diga para Ele: Senhor, eu aceito a Cristo como meu Salvador. Eu te aceito, Senhor, como meu Senhor. Se você fizer essa declaração em seu coração, Deus vai estar nesse momento escrevendo o seu nome no livro da vida. E no dia em que Ele voltar mais uma vez como Cordeiro de Deus, mas também como Leão de Judá, como aquele que venceu a morte, como aquele que ressurgiu, como aquele que está vivo e vai voltar pela segunda vez, Ele chamará pelo seu nome. Ele chamará pelo seu nome. Onde está escrito o seu nome? Outros livros também estarão escritos. A Bíblia falou isso. Mas o teu precisa estar no livro da vida. Esse é o lugar mais importante, onde o nosso nome precisa estar escrito. Às vezes a gente vê tantas pessoas indo atrás de um concurso público, querendo passar numa prova, e vai lá, e aquela ânsia de querer o seu nome ali na aprovação, seu nome não está escrito ali. Esse lugar não é o mais importante. Estuda-se para um vestibular, eu quero que o meu nome esteja escrito lá, que eu quero passar, e quero fazer uma faculdade. Nesse lugar não é o mais importante. O lugar mais importante, seu nome precisa estar no livro da vida, e ele só pode ser preenchido pelo Cordeiro de Deus, porque o livro é dele. Mas para que seja preenchido, você tem que reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Alguém que quer aceitar Cristo como Salvador e se entregar a Cristo hoje, quero orar por você. Levanta a sua mão, quero orar por você. Alguém que quer tomar essa decisão hoje, se entregando a Cristo como o seu Salvador, reconhecendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está apontando para o Cordeiro de Deus e mostrando para você: Ele é o Cordeiro de Deus. Você precisa dele. João Batista precisava desse Cordeiro. Todos nós precisamos dele, porque é nesse Cordeiro que há a salvação. Ele que foi providenciado por Deus para salvar a sua vida. Alguém? Vamos orar nesse momento. Se você que está assistindo pela internet, você entendeu a mensagem, ela falou o seu coração. Se você quer aceitar Cristo agora, nesse momento que você está vendo esse culto, aceite agora. Entregue a sua vida para Deus agora. Seu nome nesse momento vai estar sendo escrito no livro da vida. Você vai ter o Cordeiro Pascal te livrando do juízo. Você vai ter o Cordeiro Pascal, ele sendo libertador, te livrando das garras do pecado, da morte, do diabo. Aceite a Cristo como seu Salvador hoje, não deixe para depois. Confesse a Deus nesse momento.
e creia em Cristo Jesus como seu Salvador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua mensagem que foi pregada. E agora, Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que esse momento, mais uma vez, seja um momento muito importante para nós, Pai. E que Tu possa, Senhor, estar sempre nos dando a oportunidade de estarmos, Senhor, celebrando essa ceia enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas, Pai, sabemos que há uma ceia muito especial reservada para nós no momento das bodas do Cordeiro. Pai, que esse momento não se prorrogue, Pai, que ele não fique longo, Pai. Nós te pedimos, venha logo celebrar essa ceia conosco, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso de culto, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Logo depois da celebração, nós vamos estar cantando 2 músicas e depois nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Quero chamar os diáconos aqui à frente, chamar o pastor Luiz para que esteja aqui do meu lado. Gostaria de cantar com os irmãos Pão da Vida, Pão dos Céus, hino de número 142, enquanto os elementos da ceia estarão sendo distribuídos. Vou pedir ao irmão Jonas para pegar os elementos da ceia e já ir distribuindo com os irmãos que estão aqui na igreja nesse momento. Pega esse daqui, não, só esse dali mesmo. Pão que dá
pouca ceia hoje para a gente, mas a gente vai tomá-la espiritualmente, né? O momento é o mais importante do que a celebração com os elementos da ceia. Nós aqui ficamos sem, mas não vamos deixar de celebrar no nosso coração, né? Então, nós vamos estar nesse momento, lendo a palavra de Deus. Está no livro de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 26. Na Almeida Corrigida e Fiel, diz a palavra de Deus: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu-lhe, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Todos devem tomar agora os elementos da ceia. Tomando esse elemento, você entende que você está participando do mandamento do Senhor. Até que Ele venha, esse culto há de ser celebrado, onde o corpo e o sangue do Senhor Jesus são lembrados através desse simbolismo. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pelo grande sacrifício que Ele fez por todos nós. Senhor, nós te agradecemos de coração, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado que nos traz a paz que excede o entendimento do homem, a paz que tira do nosso coração o pecado, a paz que tem nos levado aos teus pés. Senhor, abençoe, Senhor, a tua igreja, que a cada tempo, ó Deus, que ela celebrar esta ceia, ela cumpra, Senhor, o seu papel e demonstre, ó Deus, que esse sacrifício nunca será em vão. O teu sacrifício ali na cruz sempre será lembrado por esta igreja, ó Deus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela mensagem, pela palavra que nós ouvimos, que ela fique guardada em nossos corações. Oramos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos celebrar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Nós estaremos cantando o primeiro cântico. Eu vou impetrar a bênção apostólica, depois estarei à porta cumprimentando os irmãos. E eu já quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Obrigado, os visitantes, mais uma vez, irmãos que estão aqui na frente, todos aqueles que nos visitam, que Deus abençoe a cada um.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu estaria indo à porta, enquanto celebrar vai estar entoando o último louvor com os irmãos. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: o teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és